Sejam muito bem-vindos a mais um dia do nosso calendário do Advento, A Promessa. Estamos caminhando juntos pela narrativa bíblica, observando como o Senhor, mesmo depois do pecado, nunca deixou de conduzir a história em direção ao cumprimento da promessa. Depois da divisão do reino e do afastamento do povo, Deus não ficou indiferente. Ao longo de anos muito difíceis, Deus enviou profetas que alertavam o povo sobre os perigos da desobediência e lembravam que o Senhor continuava fiel à sua aliança. Um dos maiores profetas do Antigo Testamento, o profeta Isaías, falou sobre uma luz que brilharia para aqueles que estavam em trevas. Jeremias, outro profeta muito importante, anunciou que Deus faria uma nova aliança, escrita não em tábuas, mas no coração do seu povo. Outros profetas levantaram sua voz em tempos diferentes, lugares diferentes, sempre apontando para a mesma verdade, a verdade de que Deus não desistiria do seu povo. Mesmo assim, muitos não quiseram ouvir, e essa rejeição trouxe graves consequências. Para entendermos melhor a atuação dos profetas na Bíblia, precisamos organizar essa história em uma linha cronológica, porque muitos acontecimentos estão separados por décadas ou até séculos. Então vamos lá. Eu trouxe aqui uma breve cronologia dos acontecimentos para que vocês consigam visualizar. O reino de Israel foi dividido por volta de 931 antes de Cristo, logo depois da morte de Salomão. A partir desse momento, passam a ter dois reinos: o reino do norte, chamado Israel, formado pelas 10 tribos, e o reino do sul, chamado Judá, formado pelas tribos de Judá e Benjamim. Essa divisão é essencial para que a gente entenda onde cada profeta atuou. O reino do norte, o reino de Israel, foi de 931 até 722 antes de Cristo. Então ele existiu por cerca de 200 anos, até que foi dominado pela Assíria. Um ponto muito importante é que o reino de Israel se afastou muito mais rápido do que Judá, porque eles não queriam permanecer com a adoração no templo. Depois da divisão, os reis de Israel construíram altares para que o povo permanecesse naquela região e não fosse para o reino do sul. E isso os levou à idolatria. Outro ponto importante é que Israel não teve reis de acordo com a linhagem de Davi. E os reis que foram levantados não eram fiéis ao Senhor. Então, quando você pega a descrição nos livros históricos, é um rei pior do que o outro. Deus, no entanto, não se cansou de levantar profetas para advertir o povo. Um dos profetas conhecidos do reino de Israel é o profeta Elias e o seu sucessor Eliseu. Eles confrontaram os reis e denunciaram a idolatria praticada. Outros profetas conhecidos, que inclusive estão presentes no cânon, são Jonas, Amós e Oséias. O povo, porém, não ouviu e o reino foi destruído. Já o reino do sul, Judá, permaneceu de 931 a.C. até 586 a.C. Eles permaneceram por mais tempo. E o reino caiu quando Jerusalém foi invadida e destruída pelos babilônios. Essa queda não aconteceu de uma só vez, porque houve mais de uma deportação, com o povo sendo levado da região de Judá para a Babilônia. Antes da queda, Deus levantou vários profetas, dentre eles Obadias, Joel, Isaías, Miqueias, Sofonias, Abacuque. Um destaque especial vai para o profeta Jeremias, que profetizou num dos períodos mais turbulentos da invasão babilônica. Ele viveu o sofrimento do povo
Ele foi perseguido e anunciou tanto o juízo que viria quanto a esperança da restauração. Jeremias também escreveu Lamentações, expressando essa dor por ver a destruição da cidade amada, Jerusalém. Depois da primeira deportação para a Babilônia, Deus continuou falando com o seu povo. O profeta Ezequiel profetizou quando o povo já estava indo para o exílio, para a Babilônia. Daniel, que foi deportado da região de Judá para a Babilônia, também é um profeta muito importante. Ele viveu entre 600 e 550 a.C. E ele predisse através das visões que muitos reinos surgiriam e desapareceriam, mas que um reino eterno, firme e perfeito jamais seria destruído. Hoje, não conseguiremos ler todas as passagens listadas na recomendação de leitura. Então, eu vou ler apenas um trecho que está em Isaías 9, verso 1 e 2. Esse tempo de escuridão e desespero, no entanto, não durará para sempre. A terra de Zebulon e Naphtali será humilhada, mas no futuro, a Galileia dos gentios, localizada junto à estrada entre Jordão e o mar, se encherá de glória. O povo que andava na escuridão verá grande luz. Para os que vivem na terra das trevas profundas, uma luz brilhará. Isaías está falando da região da Galileia, a mesma região por onde os assírios haviam entrado, trazendo essa derrota para o reino de Israel. Agora, Deus promete que daquele mesmo lugar viria uma luz, mostrando que a solução não seria apenas política, mas espiritual. O rei prometido seria muito maior do que Israel poderia imaginar. Seguindo na cronologia, em 538 a.C., o povo recebe autorização para voltar à sua terra. Esdras liderou a reconstrução do templo e a restauração espiritual, e Neemias liderou a reconstrução dos muros em Jerusalém. Nesse período, entre 538 e 445 a.C., Deus levantou mais profetas para encorajar o seu povo. Profetas esses, Ageu e Zacarias. Nesse mesmo tempo da história, em paralelo acontece a narrativa de Ester. Mesmo com a possibilidade do retorno, muitos judeus que estavam longe de casa permaneceram na Babilônia e naquelas regiões. Na Babilônia e nas redondezas. A Bíblia não explica qual o motivo deles permanecerem mesmo podendo voltar, mas mostra que Deus continuava preservando seu povo mesmo longe de Jerusalém. Na narrativa de Ester, o povo do Senhor é livrado do extermínio. Depois de Ageu e Zacarias, surge Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento. Após ele, começa um período conhecido como silêncio profético, que dura cerca de 400 anos. Esse silêncio não significa que nada aconteceu, só significa que não surgiram novos livros bíblicos inspirados. Mas durante esse período, muita coisa aconteceu. O Império Grego surgiu e uma figura importante desse império é Alexandre o Grande. Através dele, a cultura grega é expandida por vários territórios e a gente chama isso de processo de helenização. Depois de algum tempo, surge outra figura importante, chamada Antíoco Epifânio. Esse cara foi terrível. Inclusive, ele entrou no templo de Deus e profanou, sacrificando um porco. Isso gerou a famosíssima revolta dos Macabeus, que é uma história muito interessante e vale a pena ser pesquisada.
Tempos depois também surge o Império Romano e todos esses acontecimentos moldaram o contexto cultural, político e religioso que Jesus nasceu. Vocês já repararam que existe uma diferença muito grande entre o povo descrito no Antigo Testamento e o povo descrito no Novo Testamento? Parece que é uma cultura completamente diferente. E de fato é, porque muitas coisas aconteceram nesses 400 anos. Através de todos esses 400 anos, o Senhor continuava desenvolvendo o seu grande plano. Esse silêncio canônico não foi o abandono do Senhor. A promessa seguia viva, caminhando em direção ao grande cumprimento, quando Deus, o próprio Deus, deixaria sua glória e se tornaria um ser humano e cumpriria a promessa. Eu imagino que esse episódio tenha tido uma pegada diferente dos outros, mas esses acontecimentos em ordem cronológica são muito importantes para que a gente possa visualizar o cenário de transição entre Antigo Testamento e Novo Testamento. Não deixe de ler a reflexão deste dia e também de conferir o caderno de atividades, pois lá você encontrará uma atividade orientada e também um espaço para desenho livre, para que as crianças possam expressar o que aprenderam hoje. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Lembre-se de que esse material faz parte do Devocional do Advento A Promessa, que é um material completamente gratuito, com recursos visuais, reflexões e atividades pensadas para abençoar a sua família. Se esse conteúdo foi importante para você, não esqueça de curtir e compartilhar com alguma amiga, amigo ou família que você acredita que será edificado. Que Deus abençoe sua vida e até a próxima!